pessoal, tudo bom? Eu sou a Karina Wagner e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje é aquele do quadro Lançamentos Literários do mês que mais me chamaram a atenção. No caso aqui nós vamos conversar sobre os livros aí que chegaram durante o mês de fevereiro nas livrarias e que, assim, de alguma forma me chamaram alguma atenção e foram pra minha lista de desejados, porque eu gosto do escritor, porque eu gosto da editora, porque me encantei com algum tema ali e eu gosto de vir compartilhar com vocês. Lembrando que não são todos lançamentos literários, porque assim, tem muita coisa no mercado editorial, cada mês tem muitos lançamentos e assim, mesmo citando essas editoras aqui, não são todos os lançamentos dessas editoras que eu tô citando, são aqueles que realmente eu achei interessante. Tem alguns que eu vou ficar ali de olho, no radar. Não quer dizer que eu vou ser lida esse ano, coisas assim, não. São aqueles assim que vale a pena a gente conversar por aqui, porque tem muito a ver com o meu estilo e coisas que eu tô buscando. Então eu acho que sempre dá um papo bem interessante, tá bom? Então aqui é uma série, tem vários vídeos como esse aqui no canal. Então caso vocês queiram assistir, tem uma playlist aqui no canal. E eu vou começar citando aqui o lançamento da Antofágica. Lembrando sempre que eu falo do lançamento da... Quando eu falo da editora Antofágica, eu sempre quando eu tô gravando, assim, é o lançamento do mês e o que tá em pré-venda, que eu acho sempre bom falar isso pra vocês. Lembrando que comprar na pré-venda da Antofágica é uma das melhores oportunidades de vocês adquirirem o livro, porque vocês conseguem cupom de 50% de desconto. E depois, pra conseguir esse valor aí como desconto, demora muito e nem sempre assim. É na hora que você tá querendo fazer aquela leitura do livro, pode demorar bastante tempo, dependendo do livro. Tá? Tem alguns livros aí que depois de lançado, alguns meses, aí você consegue até um pouquinho mais desse desconto, chega até uns 58% e tal, mas 50% é o preço assim padrão aí para um desconto de feira da USP, por exemplo. Então deixando sempre essa dica para vocês. No caso, o lançamento desse mês, que eu já tinha falado no vídeo anterior, tá? Que é o Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Eu vou deixar na fotinho, cheguei até pro lado aqui, que aí me ajuda na edição, para deixar nas fotinhas das capas dos livros. Então, Vidas Secas do Graciliano Ramos, que tá numa edição muito, muito linda, tá? Então, mesmo que você esteja vendo agora, tá um preço bastante caro, porque tá o preço de capa, tem a opção de comprar no Kindle, tá? Então, lembrando isso aqui, eu tô dizendo os livros aqui, mas tem a opção de você comprar em e-book sempre, tá? E você também tem bastante qualidade, início, e também tem opções mais interessantes também nesse caso, tá? Mas essa edição de Vidas Secas tá muito linda, assim, as ilustrações, assim, tão belíssimas. E foi um baita lançamento deles, né? Porque Graciliano Ramos entrou em domínio público. Então várias editoras estão publicando as obras de Graciliano Ramos. E eu acredito que Vidas Secas, realmente eles conseguiram pegar bem, assim, as imagens ficaram lindas, tá? Então se você não aproveitou aí na pré-venda, já coloca nas desejadas de vocês, já coloca por meio, assim, dá uma limpa no seu carrinho e coloca por meio do meu link esse livro dentro do seu carrinho e assim que chegar no preço maravilhoso vocês adquirem, tá bom? Faça esse combinado, assim como todos os livros que você tá aqui. Já vai colocando aí no carrinho de vocês e lembre sempre depois de entrar com o meu link, tá bom? E aí, aproveitando então que eu tô falando de Vidas Secas, que tá assim maravilhoso, deslumbrante, eu vou falar da pré-venda, então o que vai ser lançado só em março, tá com a data aqui, dia 25 de março. Então, para vocês aproveitarem o desconto, então até o dia 24, que é Cartas a um Jovem Poeta. Esse livro aí entrou entre as minhas melhores leituras do ano passado. Tem vídeo aqui no canal em que eu falei um pouco sobre esse livro, como ele foi muito, assim, ficou entre, se eu não me engano, ficou no meu top 5 do ano passado. Então eu vou deixar linkado aqui nos cards e também no box de uma sal. Eu gostei muito dessa edição porque ela é bem lúdica, no sentido justamente de você trazer questão de estar ensinando um poeta, né, um aprendiz ali, mas ele não traz só isso, ele não desperta só a criatividade. Aqui, ó, em meio a viagens, períodos festivos e épocas de extrema reclusão, as cartas de Rilke funcionam como uma espécie de âncora enquanto mestre e discípulo navegam por suas próprias experiências. Indo além de conselhos práticos sobre ser poeta, Rilke reflete sobre existência, literatura e a união entre essas duas forças. Acima de tudo, oferece a Cabos, que é o jovem poeta que pede orientação ao Rainer Maria Rilke, maneiras de contornar e, acima de tudo, enfrentar a vida. É um livro fantástico, muito, muito bom. Eu li na edição da editora Planeta, que tem as perguntas feitas pelo jovem poeta e as respostas, né? Normalmente as edições dos Cartas ao Jovem Poeta você só tem as respostas, que são realmente as mais interessantes, tá? As perguntas feitas pelo jovem poeta aí
ela acaba ficando meio que só na questão da curiosidade depois de quem lê mesmo, mas a parte mais linda mesmo são as respostas aí do Rainer Maria Rilke, tá? Essa edição aqui da Antofágica eu não vi, se alguém souber aí direitinho, eu não sei se tem as perguntas, tá? Então eu não consegui ver essa informação. Se eu souber depois eu coloco aqui nos comentários, e caso algum de vocês souberem, também coloque aqui nos comentários. A única edição que tem todo aparato nesse sentido, ainda tem bastante comentário, é a questão da Editora Planeta. Mas essa edição aqui da Antofágica, realmente eu gostei bastante. E eu achei que ela, da questão artística em si, as ilustrações dela despertam muito isso. Então, fica aí a dica pra vocês, tá bom? Agora vamos começar sobre os lançamentos da editora Intrínseca. Temos aqui o Jogo dos Desejos, da Meg Sheffer. E aqui é um romance de estreia que se remete a clássicos como Matilda e a Fantástica Fábrica de Chocolate. Quando eu li isso, é claro, assim, primeira capa, achei super, assim, eu adoro livros que falam sobre livros. Eu sempre falo isso pra vocês. E na capa tem mais o que? Livros. Olha que coisa mágica, elementos mágicos aí. Então, assim, eu sou daquelas que chega na livraria e sou conquistada pela capa, sim. E aí fui ver, assim, imagina, peguei a capa, achei maravilhosa e ainda vem falando assim, Matilda, filme que eu adoro, livro que eu amo de paixão, assim, um grande clássico do Roald Dahl, que também é Fantástica Fábrica de Chocolate, então traz essa história apaixonante sobre o que significa ser uma família. Então esse livro aí eu achei, assim, parece ser um livro bem tranquilo, assim, no caso aqui tem até a idade aqui que tá falando aqui de 12 anos pra cima, então é um livro que parece que, assim, bastante abrangente, aí uma boa dica até de repente de leitura. Esse aí com certeza vai entrar nas minhas pretensões literárias aí de um desses vídeos aí, porque eu já inclusive já comecei a ler a amostra dele no Kindle e eu tava gostando bastante até que acabou a amostra, né? Aí eu quase comprei o e-book, eu fiquei na dúvida se eu vou comprar o e-book ou o livro físico, porque eu gostei bastante do que eu estava lendo. Mas contando um pouco aqui pra história pra vocês, tem a Lucy, que ela sabe bem como é não se sentir amada pelos pais, e durante a infância solitária, ela tinha os livros de seu escritor favorito, né, que eram os livros da série da Ilha Relógio. Então pensar, por exemplo, da geração dos anos 90, talvez, assim, quem leu, por exemplo, os livros do Pedro Bandeira, os Caras, alguma coisa assim. Então tinha aquela coleção que sai sempre aqueles livros e tal. E até que esse escritor, ele parou de escrever. Agora, aos 26 anos, ela divide o amor pela leitura com seus alunos, entre eles Christoph, um garotinho que perdeu os pais de forma trágica, e a Lucy, ela faria de qualquer coisa para adotar esse menino. Mas sem estabilidade e recursos financeiros necessários, a possibilidade de se tornar uma família, né, parece um sonho distante. Quando Lucy está perto a desistir, esse escritor que ela tanto foi importante na infância dela, ele faz um anúncio aí dizendo, depois de um ato de 5 anos, que finalmente vai escrever um novo livro. E não é só isso, ele promove um concurso, então vem aquele aspecto da Fantástica Fábrica de Chocolate, que na verdadeira Ilha Relógio, né, no Nordeste dos Estados Unidos, para decidir quem será o detentor da única cópia. E Lucy é aquela das 4 pessoas sortudas escolhidas para competir. Então realmente não tá falando aí à toa que parece ser Matilda como mistura de A Fantástica Fábrica de Chocolate. Tô bem curiosa. Outro aí que tava muito tempo aguardado, inclusive falei sobre ele, que entrou nas minhas próximas leituras, tem vídeo aqui no canal, vou deixar linkado aqui nos cards e também no box de informação, que é o Babel, ou A Necessidade de Violência, da R.F. Kuang, a mesma escritora da Guerra da Papoula e Yellow Face, que em breve será traduzido aqui, trazido para o Brasil pela editora Intrínseca, porque foi um grande ganhador aí do Goodreads de 2023. Então temos Babel, tô bastante contente, né, e animadíssima para fazer essa leitura. E aqui vamos ter falando justamente sobre o poder, a obra é uma trama avassaladora e brilhante sobre a magia, da linguagem e uso das palavras como instrumento de poder. É uma narrativa brilhante, visceral e sombria. Ela revisita e reescreve a Revolução Industrial na Inglaterra e a história colonial na China na década de 1830. Menino que se torna órfão pelo rastro de cólera em Cantão, na China, sob o nome de Rob Shift. Ele é levado a Londres pelo misterioso professor Lovell e por anos se dedica ao estudo de diversos idiomas como latim e grego antigo, preparando-se para um dia ingressar no prestigiado Real Instituto de Tradução da Universidade de Oxford, conhecido como Babel. Então, a questão da questão de mágica, a questão de fantástica aí,
tem uma mistura de vários elementos aí deste mundo aí que eu tô bastante curiosa aí para fazer a leitura. Mais um lançamento da editora Intrínseca, nesse caso é a questão de uma edição mais luxuosa de um livro aí que já era publicado, que é o Esse Ano no Fim do Mundo, no Neil Gaiman. Então a edição tá muito linda. É um livro que eu já tive interesse de ler, mas confesso que eu acabei, acho que esquecendo do livro, assim, deixando pra lá. Mas com esse lançamento, esse projeto, um livro em capa dura, repleto de ilustrações que complementam a leitura, né, no sentido. Então, assim, uma história sobre crianças, adultos e monstros que os assombram. E, assim, realmente eu gostei bastante do trabalho feito aqui. As ilustrações, assim, eu acho que trouxeram uma riqueza muito grande para a obra, que vai falar aqui, ó, Trabalho Revolucionário de Mestre da Literatura, foi publicado em 2013, né, e logo se tornou um best-seller. Aqui nós temos que o homem de meia idade volta à casa onde passou a infância para um funeral. Lá ele revisita a fazenda no fim da estrada, onde aos 7 anos conhecia uma garota extraordinária. O lugar não é mais o mesmo, e aos poucos as memórias do passado estranho e assustador demais para ter acontecido de verdade retornam. Uma obra marcante e melancólica sobre memória, amadurecimento e sobrevivência. Realmente a editora Intrínseca vem trazendo lançamentos incríveis que eu gosto bastante. Agora vamos conversar sobre os lançamentos da Dark Side Books, que eu tô bastante empolgada, principalmente sobre o que vai vir aí em março. Aguardem aí os próximos vídeos aí do canal, tá bom? Mas agora em fevereiro nós temos o Necronomicon, algo assim, Vida e Morte de H.P. Lovecraft. Então nós temos aqui uma biografia feito pelo H. Scott Poole, que ele explica a figura reclusa e cultada do Lovecraft, se aprofundando em suas idiosincrasias e desafiando as noções mais exploradas sobre sua vida. Ele não deixa pedra sobre pedra e mergulha fundo em sua pesquisa, revisitando cartas, amigos, familiares, protegidos, controvérsias, releituras, influências e muito mais. Ninguém escreveu sobre Lovecraft de maneira tão única. Com um olhar afiado, o professor e pesquisador explora a figura de Lovecraft para muito além de suas conquistas e marcos. Ele revela a vida deste escritor sem fantasismos e panos quentes, um raio-x macabro de uma mente criativa e perturbadora. Então aí pra quem gosta aí das obras do Lovecraft, aí fica aí a dica pra vocês nessa edição super caprichada que só a Darkside sabe fazer, tá? Eu não li nada ainda do H. Lovecraft, tenho muita vontade, aí quem sabe eu pego alguma leitura pra fazer em outubro, né? Porque eu gosto de fazer leituras temáticas, como vocês sabem, então outubro, mês do terror, então quem sabe. Ou antes também, então se vocês tiverem alguma dica pra mim, aceito, tá? O outro lançamento é a volta do Parafuso, do Henry James, bastante interessante, né, que eles estão trazendo clássicos cada vez mais para o catálogo deles, né, no meio do clássico, algo do tipo que eles trazem. Na véspera de Natal, alguns amigos se reúnem em volta de uma fogueira. Um deles lê o manuscrito de uma mulher já falecida sobre a época que ela foi encarregada de educar e proteger 2 órfãos de descomunal beleza, Flora e Miles, na propriedade rural de Bly, em Essex, Inglaterra. Com um ritmo magistral que mantém suspense até o fim, acompanhamos a narrativa dessa mulher que conta com intimidade o desenrolar dos eventos com as crianças e os funcionários da mansão. Eu sei que esse livro aí é bem interessante, tem adaptação que eu sei que teve da Netflix, acho que tem uns 2 anos, acho por aí, né? O ano passado foi de 2022, e eu tenho muito interesse em fazer essa leitura, quem sabe chegou o momento. Dizem que é muito bom esse livro aí. E é um tipo de um terror diferente. Então já me disseram isso. Tem gente que vai achando que é uma coisa, mas é um pouco mais diferente. Mas eu tenho muita curiosidade de descobrir. Outro lançamento aí, vocês vão ver que eu sou muito eclética, tá? Então assim, não é que eu separei os lançamentos aleatoriamente, não. É porque realmente eu tenho um gosto aí, eu sou bem, eu sou muito curiosa, como eu digo, sou bastante aquela leitora curiosa, eclética, que vai desde clássicos da antiguidade, que vai a lançamentos contemporâneos, gosto de explorar vários países. Então assim, eu gosto de estar sempre atenta de qualquer forma, e clássicos são minha paixão também. Então vocês vão ver agora, por exemplo, eu tô falando de um lançamento da editora Autêntica, que é Odes. Agora nós temos a tradução do Guilherme Gontijo Flores. Já existia esse livro, já existe pela editora 34, inclusive eles já me mandaram na época que foi lançado esse livro. E agora temos essa tradução aí, bem interessante, que eu tenho muito interesse em tê-la em mãos aí, pra até fazer um comparativo, talvez. Então aqui, ó, tudo indica que Odes de Horácio foram
é um acontecimento radical que exigia muito esforço do leitor romano e estava longe de poder ser lido como um pretenso clássico de sua própria época. Por isso, o tradutor Guilherme Gontijo Flores quis demonstrar que, ao contrário do que o senso comum repete com frequência, a poesia de Horácio, longe de ser um modelo de classicismo estanque e conservador, é talvez um dos grandes momentos de experimentalismo entre as letras romanas, monumento não de moda e fachada, mas do próprio movimento complexo da vida dos impérios e dos colapsos. Então aqui ele, além de recriar os métodos e tentar fazer essa poesia cantar de novo, o tradutor traz aqui, o leitor contemporâneo, um bom bocado de notas e comentários entre uma reflexão introdutória dos livros e poemas, além de notas pontuais para esclarecer questões literárias, históricas e culturais. Então achei muito interessante, que parece ter um trabalho muito, muito bem feito. Eu gosto muito do trabalho da editora 34 também para esses livros, e também gosto muito que cada vez a editora Autêntica vem trazendo e enriquecendo essa parte dos clássicos deles. Essa parte principalmente dos clássicos da antiguidade. E não sei aí qual vai ser a edição, se alguém já leu ambas as edições aí, se já teve acesso a ambas as edições aí de tradução, qual vocês preferem, quais vocês ficaram mais interessados aí. Eu sei que a Autêntica, por exemplo, ano passado lançou Fausto, eles vêm trazendo outros livros aí, e também tem Eneida, então com outras opções aí pra gente fazer a tradução. Essa, assim como da 34, também é bilíngue, tá? E falando da editora 34, é claro que temos o lançamento que eu tô com muita, muita vontade, que é Ética. Nós temos aqui a história que é construída em 5 partes, de Deus, da natureza e da origem da mente, da origem da natureza dos afetos, da servidão humana ou das forças dos afetos e da potência do entendimento ou da liberdade humana, e abordando questões de ontologia, epistemologia, física e psicologia, a Ética acabou se tornando uma das obras mais influentes do pensamento ocidental, sendo debatida apaixonadamente até os dias de hoje, combinando o método euclidiano, usando de definições, postulados, axiomas, proposições, demonstrações, corolários e escolhos, o pessoal e o subjetivo, recorrendo à imaginação, ao corpo e à sensibilidade, o rigoroso trabalho intelectual de Spinoza é a parte da definição heterodoxa de que Deus está em tudo e tudo é Deus, para assim demonstrar passo a passo como podemos lidar com os nossos afetos e usarmos a potência do nosso intelecto para escapar da servidão e atingir a liberdade e a plenitude enquanto seres humanos. Esse é aquele típico livro que eu gosto de ter na cabeceira para ler. Aqui, quando foi falado de método euclidiano, a matemática aqui, para quem não sabe, eu sou formada em matemática aplicada, faço mestrado aí, concluindo mestrado em modelagem de matemática. Eu leio essa parte aí e já fica feliz, né? Que é o momento em que o lado leitor encontra a matemática. Então eu sempre fico muito contente com essas ligações aí que vão surgindo. Então eu realmente tô com muito interesse em fazer essa leitura. É um calhamaço aí, são 640 páginas, então é um livro aí que é para ser lido ao longo aí do ano. Tô muito interessada nesse lançamento aí da 34, com bastante aí prioridade. Agora vamos começar sobre os lançamentos da HarperCollins. Eles têm para lançar aqui o livro Até o Futuro, da Emma Straub, que também é a mesma escritora do Somos Todos Adultos Aqui, que é um outro livro que eu tenho interesse em ler. E esse aqui eu já achei muito interessante, porque aqui, ó, Alice não esperava que sua vida seria assim aos 40 anos. Ela tinha plano, só que se esqueceu deles no meio do caminho e aceitou que o destino não lhe entregou. E um relacionamento tedioso, uma melhor amiga distante, um emprego suportável e seu pai em coma no hospital. Mas se ela tivesse a oportunidade de mudar as coisas? Então, quando Alice quase acorda no dia do seu aniversário de 16 anos, de volta ao corpo adolescente, ela fará de tudo para aproveitar essa nova chance e transformar o rumo da sua vida enquanto descobre como voltar para o presente e, claro, aproveitar cada momento possível com o seu pai. Eu adoro viagem, assim, para o futuro, para o passado. E o que você mudaria? Se você pudesse mudar, você mudaria algo? O que você mudaria? O que você faria diferente? O que você faria novamente? O que você gostaria de quebrar a cara de novo ou não? Então eu gosto muito dessas reflexões. Eu quero saber como a escritora vai lidar com isso, com a profundidade desse tema. Então assim, o tema em si eu tenho muito interesse, então eu quero saber como que a escritora aqui vai trabalhar essas temáticas aí tão instigantes e também tão assim, que fazem a gente refletir muito, muito, muito. Então eu fico bem curiosa com este lançamento. Outra aqui, que é um escritor que eu gosto muito, do Nelson Rodrigues. Gosto muito que a
a editora HarperCollins vem trazendo cada vez, nesse novo projeto aí gráfico, aí, essas obras, esses romances, esses de folhetim, né, do Nelson Rodrigues. Eu já li bastante crônicas daquele conjunto, A Vida Como Ela É. Já li dessa coleção aí, O Meu Destino é Pecar, e gostei bastante, que é aquele grande novelão, drama, comédia, romance, tem tudo, suspense. Então a mesma pegada nós temos aqui, que é O Homem Proibido. As primas Sônia e Joyce são quase como mãe e filha, fazem tudo juntas, planejam minuciosamente o futuro e a vida, e chegam ao ponto de querer se casar no mesmo dia e morar na mesma casa com seus respectivos maridos. Infelizmente, tamanha proximidade é capaz de transformar a linha entre o amor extremo e o ódio intenso em algo tênue. Com o aparecimento de Homem Proibido, a relação das primas irmãs fica estremecida. É o típico livro, tipo assim, histórias que aparecem muito em Nelson Rodrigues, que você vê muito naquelas crônicas de A Vida Como Ela É. Então tô bem curiosa pra saber como tá essa leitura, e o projeto dessas capas eu acho lindo. Agora vamos conversar sobre os lançamentos do grupo editorial Record, que tem bastante coisa, como sempre, e vou começar falando com vocês de um thriller, que é A Fúria, do Alex Michaelides, que é o mesmo escritor de A Paciente Silenciosa e As Musas. Inclusive, esse livro eu já comprei, já li e tem resenha no canal, tá? Vou deixar linkado aqui nos cards e também no box de exclamação. Olha, eu sugiro que vocês vão lá assistir meu vídeo, porque este livro... Eu não vou nem falar mais nada, só mandar vocês assistirem lá o vídeo pra saberem mais detalhes, tá? Então, pra quem gosta daquele suspense com muitas reviravoltas e com várias camadas que vai além do suspense, que vai além de muitas outras coisas, vocês vão gostar, tá? Assistam lá meu vídeo, porque realmente muito, muito boa mesmo a leitura, tá? Outro lançamento aí muito interessante aí que eu já vi pessoalmente, este livro, spoiler, vai aparecer em Novos da Estante do próximo mês aí de fevereiro, tá bom? Nós vamos ter aqui o Diário de Frida Kahlo, Um Novo Olhar. Essa edição, ela tem um papel fotográfico, ela tem bastante, ela é toda colorida, com várias ilustrações. Então aqui ó, Pés para que te quero se tenho asas para voar. A nova edição do cultuado Diário de Frida Kahlo, uma das artistas mais revolucionárias do mundo, reestreia nas livrarias em capa dura e com conteúdo inédito. Essa edição tá assim um deslumbre, realmente, para quem é fã, para quem gosta. Eu adoro ler diários, assim, adoro, então realmente tá muito, muito interessante. Para quem gosta de Ernest Hemingway, aí, Morte ao Entardecer. Aqui ele vai falar assim, ó, uma contemplação sobre a natureza da covardia e da bravura, do esporte e da tragédia. As touradas ofereciam a Hemingway uma metáfora poderosa para explorar temas como coragem, mortalidade e a luta do homem contra forças maiores do destino. Hemingway desafia os leitores a confrontarem as próprias noções de ética, coragem e tradição cultural ao escrever sobre as touradas. Suas descrições vívidas e emotivas despertam reflexões sobre as questões morais e existenciais. Do Hemingway eu já li Paris é uma Festa, gostei muito, e O Velho Mar também, um livro maravilhoso, assim, fantástico. Então eu gosto muito, tem vários livros do Hemingway que eu tenho muito interesse em ler e fiquei bastante curiosa com este lançamento. Outro livro aqui de um escritor aqui que eu gosto bastante, que é o Hermann Hesse, mais um lançamento, assim, eu adoro esses livros que vêm sendo lançados aí, que é O Último Verão, de Klingsor. Então aqui nós temos uma reunião de contos escritos independentemente, mas que se conectam por um tema em comum, a angústia. Neste livro, Hesse aborda os sentimentos de angústia e culpa em 3 fases da vida: a infância, a meia-idade e a velhice. Então, no primeiro conto, A Alma de Criança, o autor explora a gênese do sentimento de culpa e da angústia através do relato das emoções de um garoto em relação ao pai. No segundo conto, veremos um mergulho ainda mais profundo nos temas já abordados na primeira narrativa, mas com uma história complexa de crime, castigo e redenção. E em último conto, Hesse nos proporciona uma alegoria repleta de discussões sobre o amor, a representação do mundo e a arte, a posterioridade e a magia. Ele narra os últimos meses de vida de um pintor expressionista, considerando por muitos como um retrato literário da natureza do escritor. Então, assim, Hesse sempre habita entre as minhas leituras, assim, de 4, 5 estrelas favoritos do ano. Então, realmente, assim, tô bem curiosa demais com este livro, como sempre. Sempre que tem Hesse, eu sempre quero colocar nas prioridades de leitura. Outro livro aí que eu, assim, bem interessante,
ainda mais no momento que nós estamos vivendo, que é o Dengue Boy, a infância no mundo, do mundo. Tem vários motivos que eu achei interessante para fazer essa leitura. Primeiramente, pela epidemia de dengue que nós estamos sendo assolados aqui no Brasil, no Rio de Janeiro e tudo mais. O tema da minha dissertação do mestrado é sobre dengue, minha pesquisa acadêmica é sobre dengue, então eu faço muitos estudos que estão de dengue, modelos epidemiológicos para dengue. Então é um assunto que me chama muita atenção e eu achei muito criativo, original, essa história aqui sobre um futuro cyberpunk, tropical e latino com Dengue Boy. Em que aqui nós temos aqui o ano de 2272, a crise climática atinge um ponto intransponível. As zonas polares derreteram por completo, a temperatura média global de 90 graus Celsius e cidades como Nova York e Buenos Aires se encontram submersas. No extremo sul do continente, os arquipélagos pantagônicos formam o Caribe pampeano, e de um lado o balneário com belíssimas praias artificiais, de outro o miserável tépida orla. É nesse cenário devastado que cresce o Dengue Boy. O que eu achei bastante interessante é que Dengue Boy, realmente Dengue, é um personagem do livro, não é uma coisa metafórica como algo que acontece em A Metamorfose do Kafka. Então, esse diferencial aqui eu achei muito, muito realmente interessante e com certeza vai despertar reflexões bem importantes agora para o momento que nós estamos passando aí de epidemia de dengue, tá? Aqui nós temos aqui o outro livro aí, eu achei muito interessante, é Se os Gatos Desaparecessem do Mundo. Com os dias contados, um carteiro jovem solitário de repente se vê diante de grande dilema existencial. Sem contato com a família, morando sozinho e tendo apenas o gato como companhia, ele não estava preparado para receber o diagnóstico de uma doença em fase terminal e a notícia de que teria apenas alguns meses, talvez até semanas de vida. Entretanto, antes que se possa se conformar com a fatalidade do destino, o diabo aparece em sua casa e lhe faz uma proposta irrecusável. Para cada coisa que o homem estiver disposto a fazer desaparecer do mundo, ele ganhará um dia extra de vida. E assim começa uma semana inusitada. Então, do que você estaria capaz, o que você falaria assim, olha, isso aqui eu queria que desaparecesse do mundo, do que você abriria mão? Como distinguir o que é dispensável daquilo que se ama? Enfrentando essas questões cruciais, o protagonista lida com o diabo excêntrico e maquiavélico e embarca em uma jornada que levará junto do seu querido gato aos limites entre a vida e a morte. Já quero ler para ontem esse livro. Trazendo um pouco mais de fofura, né? Temos um feitiço de amor. Aqui Gemma Wide levou um fora do namorado de longa data e reagiu como qualquer mulher de 28 anos faria, ficando bêbada com a irmã, a tia nada comum, o melhor amigo Dex, e depois de algumas e muitas outras margaritas, ela decide fazer um feitiço de purificação do amor que promete apagar tudo que Gemma viveu ao lado do ex. Ela segue direitinho as instruções, inclusive dando um beijo em seu melhor amigo para selar o feitiço. Só quando ela acorda numa realidade alternativa e percebe que o feitiço funcionou. Só que ela perdeu outras coisas. Além daquilo que ela desejou nunca ter vivido, né, no mundo onde ela nem chegou a conhecer esse ex, que foi o responsável por tudo isso, o restante da sua vida também é irreconhecível. E o pior delas é que esse Dex, né, esse grande amigo dela, não faz nem ideia de quem ela seja. Então aquela coisa que a gente sempre tem cuidado, né, que tem aquela brincadeira, no caso, se você tivesse um gênio, encontrasse com um gênio aí da garrafa, da lâmpada mágica aí, tivesse que fazer os desejos, tem que saber muito bem o que a gente vai pedir, né, porque às vezes nosso pedido aí, que a gente acha que é uma grande problema aí, e a gente faça um pedido, vai acabar afetando de umas formas aí bem as linhas aí, né? Então a gente vai querer uma coisa, eu não gostaria que essa coisa acontecesse, mas a gente precisou passar por várias outras coisas, então vai acabar afetando outros. Então assim, acho que vocês entenderam o que eu falei, né? Então acredito que sim, tudo que acontece na nossa vida tem um fundamento. Então quando a gente fala que não quer que essa coisa aconteça, outras coisas também acabam sumindo da nossa vida. Então esse é o preço das coisas, né? A gente não passar por aquela situação vai fazer com que a gente também não tenha passado por situações boas. Então eu gostei muito dessa temática aí de toque de mágica, toque aí meio de Sabrina, de feiticeira, então bem interessante. Agora vamos começar sobre os lançamentos do grupo da Companhia das Letras e vou começar aqui de cara falando sobre clássicos da que eu gosto demais da conta, como vocês sabem disso, eu sou apaixonada, gosto de fazer coleção, adoro os títulos e temos continuação da coleção deles de mito gregos. Então aqui nós temos Mitos Gregos 2, que é uma edição ilustrada,
que é escrita pelo Nathaniel Hawthorne. Então nós temos aqui Minotauro, Pigmeus, o Palácio de Circe, o Velocino de Ouro, as Sementes de Romão, os Dentes do Dragão. Temos várias histórias aqui bem interessantes. Então, para quem gosta de mitologia, novas histórias da mitologia grega, especialmente adaptadas pelo autor de A Letra Escarlate, um livro que eu adoro. Então, eu adoro essa coleção aí deles e fiquei bastante empolgada. Outro livro aqui que eu já comecei a ler, que é Coelho Maldito, da Bora Chang. Aqui nós temos um conjunto de contos, ele é publicado pela selo da Alfaguara. Então nós temos contos em que o Coelho Maldito é um primeiro conto, que é muito bom, já li o primeiro conto, e já começa assim fantasticamente bem. Foi um livro finalista do International Book Prize e transita entre realismo mágico, folclore, horror, ficção científica e fantasia, partindo de elementos insólitos para narrar histórias assombrosas que tocam em temas profundamente reais. A coletânea é a primeira obra de Bora Chang e uma das mais notáveis escritoras sul-coreanas da atualidade, publicado fora da Coreia. E aqui é muito legal, aqui ó, qualquer pessoa que goste de Stephen King ou de Murakami estará bem servida com o Coelho Maldito. Então realmente esse livro, ele, assim, eu já li os 3 primeiros contos, os 3 primeiros contos são incríveis. Eu li assim, eu peguei a Mostra no Kindle, a Mostra no Kindle não, desculpa, a companhia sempre disponibiliza e-books, né, pra gente, e aí no caso eu resolvi pegar, tava na espera do podólogo e tudo, e comecei a ler, e eu não conseguia parar. Então assim, são contos incríveis, eu só consigo terminar pelo menos quando termina o conto. Então uma leitura bem, assim, um livro fininho, mas assim, muito potente, assim, a construção dos contos, muito surpresa mesmo. Eu quero muito conversar com vocês sobre esse livro aqui no canal, tá? Outro lançamento aqui, no caso é uma edição especial de um livro que já tinha sido publicado aqui já, que é o Viagem a Portugal, do Saramago. No caso aqui nós temos fotografias tiradas pelo próprio autor. E aqui ele faz, foi um convite feito pelo Círculo de Leitores Clube do Livro, em que comemorava o 10º aniversário de sua criação em Portugal, e Saramago então ele viajou pelas terras lusitanas por quase 6 meses. O relato é transposto nessa obra como distanciamento do narrador em terceira pessoa, que descreve o deslocamento de um viajante no tempo e no espaço a conhecer pessoas, paisagens e construções. E assim, parece incrível, já folhei na livraria, é um livro repleto de fotos, assim, fantástico. Quem tem interesse, assim como eu em Saramago, é um livro realmente que tá na minha prioridade. Tá salgado o preço, então vamos esperar uma boa promoção, mas é um livro aí que vale a pena ficar de olho, porque realmente tá lindo. Ele é brochura, tá? Mas tá muito bem feita a edição. Eu gostei muito mesmo. Outro lançamento aí que me fiquei bastante curiosa aí, que é o Estrela da Manhã, do Karl Ove Knausgård, que é um norueguês aí. É um escritor que eu tenho muito interesse em fazer leitura. Esse livro aí me chama a atenção pela capa, pelo escritor que eu tenho interesse em ler. E aqui também tá falando, aqui atrás, a sinopse dele, eu achei bem curiosa, bem interessante, que fala assim, Arne está de férias com a esposa e os filhos no sul da Noruega, enquanto Catherine, uma pastora da igreja norueguesa, está voltando para casa após um seminário bíblico, questionando o próprio casamento. Third, a enfermeira de um hospital psiquiátrico, enfrenta o plantão da noite quando um dos seus pacientes foge, enquanto Jostein, um jornalista ressentido em busca de uma grande matéria, afoga as mágoas no bar. Esses são apenas 4 dos 9 personagens destrinchados por Karl, uma narrativa vertiginosa sobre a perspectiva súbita da finitude humana, um romance em suspenso que retoma as características mais notáveis do autor da série Minha Luta, a observação arguta dos pormenores do cotidiano, a reflexão atenta das relações familiares e uma provocação sofisticada sobre a nossa própria existência no mundo. Muito interessante. Já falei, esses temas assim me atrai bastante. Outro aqui que é Sem Medo de Ter Medo, um guia prático para ajudar pessoas com pânico, fobias, obsessões, compulsões e estresse. No caso aqui, eu achei interessante a questão de fobias, de medos que nós temos. Então o título já me chamou a atenção, Sem Medo de Ter Medo. Então como que o medo ele limita, como ele nos impede de viver tanta coisa. Então eu gostei muito desse título, gostei muito da premissa aqui. Então já achei interessante essa leitura, justamente por trazer essas abordagens aí de temas tão importantes de serem debatidos. Outro lançamento bem interessante aqui, que eu achei que justamente para quem gosta daquele tipo de livro para você conversar, refletir,
sobre começar um dia ou terminar o dia, você refletindo, tendo aquele momento de você se concentrar. Eu gosto muito desses momentos, então livros que proporcionam isso. Então temos aqui o Diário da Sombra, da Kayla Shahin. E aqui o que acontece? Você vai ter questionamentos, o livro é isso, ele vai conversar com você, tem perguntas e depois assim, várias páginas é isso. Começa com uma pergunta-chave ali e você tem um espaço em branco que você pode botar a data de que você escreveu, como um diário mesmo, pra você conversar ali. Então, por exemplo, do que você tem medo e por que você tem medo, coisa do tipo assim, sabe? Pra você parar, de repente ficar aqueles minutos do seu dia pra você refletir a sua vida e você data aquilo ali, de repente depois você lê. Então, forçar pra quem de repente quer construir um diário, não sabe como, ou pessoas que querem pensar em alguns tópicos da sua vida. Então, assim, é um livro que eu achei bem interessante a proposta do tipo de leitura que eu gosto de fazer. Outro livro aí, seguindo um pouco aí, de repente, da ideia aí do que está sendo falado, é o livro que você gostaria que todas as pessoas que você ama lessem, e talvez algumas que você não ame tanto. Eu achei legal essa proposta. Então, assim, como uma dose saudável de sensatez, os conselhos generosos de Philippa Perry sobre como lidar com seus relacionamentos vão te ajudar a se tornar mais sábio e feliz. É um livro para todo mundo que quer lidar melhor com quem ama e com quem nem ama tanto assim. Você certamente vai aproveitar a leitura e desejar que as pessoas da sua vida leiam também. Então eu achei bem interessante a premissa do livro, o título do livro, então eu achei legal, gostei muito do contexto aí, do conjunto aí, do que foi falado aí. Agora mudando totalmente, assim, né, e vamos ver que a eclética, que é a leitura curiosa, como eu falei pra vocês. Temos fantasia, romantasia aqui no caso, romance com fantasia, que é A Serpente e as Asas Feitas de Noite. É o livro 1 dessa duologia dos Nascidos da Noite. Então nós temos aqui uma história um pouco de vampiros, serpentes, coisas do tipo. Ó. Para humanos e vampiros, as regras são as mesmas. Nunca confie em ninguém, nunca ceda e sempre, sempre proteja seu coração. Aqui é o primeiro volume da duologia Nascidos da Noite, da escritora Carissa Broadbent, não acho que provavelmente não é assim que se fala, é da saga inicial de Coroas de Inuyasha, uma romantasia repleta de magia das sombras, de intrigas e romances perigosos. Eu gostei muito, que eu tô muito nessa vibe aí de romantasia, de romances e tudo mais. Como eu falei no início do vídeo, Graciliano Ramos entrou em domínio público, então várias editoras estão publicando, inclusive acompanhando as letras pelo selo da Penguin e Companhia. Então, pra quem gosta dos títulos das edições da Penguin, eu gosto muito. Eu não sei se nesse caso eles vão ter um material aí... Aqui tá dizendo, já vi já. Tem um pós-fácil crítica literária. Então isso eu gosto bastante. Não sei se vai ter pra parte de introdução, mas tem um pós-fácil aqui. E crítica literária sim, pelo menos Vidas Secas aqui. Então vamos ter Vidas Secas, São Bernardo, que eu gosto muito, eu li na época da escola e gostei, quero fazer essa releitura. Também tem material aqui de apoio, bem interessante, então eu gosto muito das edições da Penguin por isso. E Angústia, também com material aqui de apoio. Então, para quem tem interesse nesses livros do Graciliano Ramos, com um preço interessante, com esse projeto da Penguin, para os livros nacionais, né, que são essas edições laranjas. Então aqui estão dizendo que os livros têm material de apoio, que eu gosto muito dessas edições. Agora vamos falar de um lançamento da Todavia que me chamou a atenção, que é A Vingança é Minha, da Marie Jane, não sei falar esse nome. E aqui nós temos aqui, ó, a doutora Suzane, de quem não sabemos o primeiro nome, é uma advogada mediana de origem modesta, tem 42 anos e vive em Bordeaux, na França, aceitando um ou outro caso inexpressivo de seu pequeno escritório, dessa forma mantendo um estilo de vida que é confortável, mas sem grandes luxos. Ela tem um apartamento, carro velho e pode pagar Sharon, a empregada das Ilhas Maurício, que limpa sua casa. As coisas seguiam assim até a chegada ao escritório um homem distinto chamado Giles, buscando contratá-la para defender a esposa acusada de assassinar os 3 filhos do casal. Além de não compreender por que esse cara, né, pessoa influente da cidade, escolheria uma advogada sem renome para a defesa, Suzane é invadida por uma sensação que não sai de sua cabeça e que vai nortear toda a narrativa. A sensação que esse cara faz parte do seu passado. A partir dessa impressão incômoda, a advogada inicia uma busca por respostas sobre sua história. Ela questiona sobretudo a mãe, que no passado trabalhava como passadeira e teria levado a filha à casa dos Priaciapox, que acho que é da família desse cara. Então, conforme a história, as dúvidas sobre a verdade e a memória se acentuam, as relações entre os personagens se aprofundam e se embaralham, fazendo deste livro um dos thrillers psicológicos mais perturbadores dos últimos tempos. Já gostei nessa parte. Um dos thrillers psicológicos mais perturbadores dos últimos tempos. Então,
Eu gosto desse tipo de livro, então eu realmente gostei muito da premissa, gosto muito do catálogo da Todavia também, que são bem ecléticos, bem diferenciados, trazem livros contemporâneos muito interessantes. Outro lançamento aqui é The Way, Um Gato na Biblioteca, da Globo Livros. Esse livro aqui, ele promete, porque ele é um gato que ele foi abandonado, ele vai ser encontrado na caixa de livros aí abandonados de uma biblioteca pública, e ele foi largado lá e ele tem um jeito peculiar de fazer as indicações de livros, que ele meio que joga os livros nas pessoas, assim, não, ele passeando nas estantes, assim, ele vai jogando os livros, e assim, eu achei bem sensacional essa aqui, a ideia. É uma história real, justamente por ser real é tão comovente. Como pode um simples gatinho mudar a vida de toda uma cidade? Foi assim que Dewey, um filhote abandonado e adotado por uma bibliotecária, tornou-se o mascote da cidade de Spencer, nos Estados Unidos. Eu achei muito fofa essa história e realmente é uma leitura que eu quero fazer. Então, pessoal, esses foram os lançamentos que mais me chamaram a atenção. Deixa aqui nos comentários quais desses títulos mais também despertaram a atenção de vocês. Se tiver algum outros títulos que lançaram agora em fevereiro de 2024 que eu não citei, mas que vocês acham que merece dar uma olhada, que merecia estar aqui nesse destaque aqui, que vocês descobriram, tá bom? Deixa aqui nos comentários, fale assim: ai, Carol, essa indicação vai direto pra minha lista de desejados, eu acabei de adquirir. Lembrando que eu adquiri por meus links aqui, que vai estar tudo aqui no box de informação. Vocês me ajudam muito, tanto com esses livros que eu indico, como quaisquer outros itens que vocês desejam comprar. Por isso que sempre aqui tem um link geral que redireciona vocês para a Amazon, e comprando com o link vocês me ajudam demais. Muito obrigada a todos que fazem isso, tá? E lembrando sempre que o vídeo termina, mas a nossa conversa não, então vamos conversar aqui nos comentários, tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Um beijo grande, até mais. Tchau, tchau!